Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Uma boa noite, um casaca no seu coração e especialmente que Deus possa abençoar a sua vida. Meus amigos, a delegação do Vasco chegou hoje no Rio de Janeiro. Comissão técnica, diretoria e jogadores sob escolta policial, ninguém quis tecer palavras, todos fugiram da imprensa e não tiveram personalidade para encarar a torcida. Além desse assunto, a gente vai falar muito aqui sobre possíveis mudanças no departamento de futebol do Vasco da Gama, o que deverá acontecer cedo ou tarde. E vamos falar aqui sobre a situação da política do nosso clube. Bem, meus amigos, você que não é inscrito aqui no nosso canal, eu peço encarecidamente, ainda mais o senhor, a senhora que está descontente com o atual momento, o qual o Vasco da Gama vivencia, para se inscrever no nosso canal, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Meus amigos, o Vasco retornou ao Rio de Janeiro. Esperava-se que alguém fosse dar satisfações ao torcedor após mais um vexame. O Vasco saiu pela tangente, ninguém se manifestou e é o seguinte: amanhã é dia de reapresentação, é dia de pegar no batente e pensar nesse jogo contra a equipe da Ponte Preta. Jogo que vai ser muito difícil e muita pressão em São Januário. Lamentavelmente, faltou personalidade mais uma vez da diretoria Cruz Maltina. Ninguém quis vir a público para poder falar, ninguém se manifestou. Os atletas do Vasco da Gama também, ninguém fala nada, certo? E o Zé Ricardo aí, meus amigos, realmente com os dias contados. Não adianta o Jorge Salgado ficar segurando aí o Zé Ricardo, porque vai dar merda. Tanto o Zé Ricardo quanto o Carlos Brasil estão com dias contados no Vasco da Gama. Não dá para imaginar esses profissionais indo tão longe assim no Vasco da Gama. Existem vários profissionais que estão à disposição aí no mercado, alguns que eu até coloquei aqui na capa do nosso vídeo, que poderiam ser bons nomes. Por exemplo, o Ricardo Gomes, que foi um treinador que teve muito sucesso aqui no Vasco da Gama, campeão da Copa do Brasil em 2011, cairia como uma luva aí para ser gerente de futebol. Um nome que é muito respeitado, que tem muita influência aí no mercado. Esse profissional hoje está no Atlético Paranaense, mas é o seguinte: o Vasco podia fazer o investimento para poder tentar trazer aí o Ricardo Gomes, ou o Alexandre Matos, ou o Anderson Barros, ou qualquer um aí que tenha influência nesse momento. O Carlos Brasil não dá. Outra mudança é com relação a treinador, né? O Vanderlei Luxemburgo disse recentemente que sempre que um clube grande tiver aí precisando contar com o trabalho dele, que ele atenderia prontamente como se fosse uma convocação,
o Luxemburgo, que já teve aqui no Vasco da Gama, que até fez alguns bons trabalhos, né? Embora o ambiente do Vasco sempre fosse um tanto conturbado. Eu pergunto para vocês, o Vasco precisa ou não precisa mudar? E não precisava ser necessariamente, meus amigos, o Vanderlei, talvez o Cuca ou até mesmo o Renato Gaúcho. Ah, Laureano, mas são nomes que são caros. Não tem o dinheiro lá, não dizem que tem, dos 70 milhões, que seja feita dessa forma. E é o seguinte, meus amigos, o problema de estrutura no Vasco da Gama é uma coisa que está gritante a cada dia que se passa. A gente precisa ter uma mudança aí na direção do Vasco da Gama. O seu Jorge Salgado está literalmente perdido. Ele não sabe mais o que faz. Está delegando aí poderes para gente incompetente. Seu Osório precisa ser cobrado também nesse momento aí que o Vasco está caindo em desgraça. Seu Luiz Melo, eu acho que o trabalho dessa gente toda já deu. A gente precisa ter uma reestruturação. Muitos amigos meus aí que são apoiadores aí da situação da SAF acreditam numa mudança aí quando essa empresa chegar aqui no Vasco da Gama. Eu particularmente, eu não acredito. Meus amigos, quando que isso vai acontecer? Se não houver uma mudança para ontem no departamento de futebol do Vasco da Gama, investimento em estrutura para que a gente possa sair dessa situação, olha, a gente vai passar sufoco. E pior, esses caras andam em campo, o treinador escala mal e ninguém dá satisfação ao torcedor do Vasco aí sobre o que tem que ser feito. Porra, e a gente fica triste, a gente fica chateado. O Vasco passando pelo 5º rebaixamento, a gente sabe que tem alternativa, que tem pessoas gabaritadas para poder trabalhar no Vasco, com um projeto para colocar o Vasco da Gama no lugar onde lhe é devido, lugar de protagonista no futebol brasileiro. Mas essas pessoas insistem em tratar o Vasco mal e deixar o Vasco desta forma. Então, meus amigos, deixem aí nos comentários o que vocês acham desses nomes, tá? O que vocês acham aí com relação a esse silêncio aí dos atletas do Vasco, da diretoria, da comissão técnica e etc. Obrigado pela sua atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá e que a gente consiga a primeira vitória contra a equipe aí da Ponte Preta. Muito obrigado. Valeu, meus amigos.